A floresta respira. É outubro de 1944. Bélgica, próximo à fronteira alemã. Entre as árvores escuras, soldados alemães aguardam em posições defensivas cavadas na terra úmida. Veteranos, homens que sobreviveram à Rússia, ao deserto africano, aos campos da França. Eles conhecem o cheiro da pólvora, o gosto do medo, o som da morte se aproximando. Os relatórios de inteligência chegaram dias atrás. Uma nova divisão americana está a caminho. A 104ª Divisão de Infantaria. Tropas frescas, nunca testadas em combate. Garotos vindos direto dos Estados Unidos. Os oficiais alemães sorriem. Já quebraram unidades americanas antes. Soldados verdes entram em pânico, cometem erros, morrem rápido. Mas algo está errado. O silêncio pesa demais. A escuridão parece viva. E quando a noite finalmente traz o ataque, não vem do lugar esperado. Não vem com o barulho que sempre vem. Vem como fantasma, como sombra, como pesadelo. Posições alemãs desaparecem sem disparar um tiro. Sentinelas somem na escuridão. Quando os reforços chegam ao amanhecer, encontram trincheiras vazias e sangue fresco na terra. Os americanos já foram embora. Já estão atacando outro lugar, quilômetros adiante. Os relatórios sobem pela cadeia de comando. Algo está diferente. Essa divisão não é verde. Luta como veterana. Ataca à noite. Nunca para. E o homem que a comanda tem um nome que alguns oficiais alemães reconhecem. Um nome da África. Da Sicília. Um general que a própria América se demitiu no auge da vitória porque não sabia como controlá-lo. Terrível, Terry Allen voltou. E desta vez, trouxe a escuridão consigo. 1º de abril de 1888. Fort Douglas, território de Utah. Um menino nasce dentro dos muros de uma guarnição militar perdida no oeste americano. Seu pai é coronel. Seu avô lutou em Gettysburg, um dos massacres mais brutais da Guerra Civil. A tradição militar corre no sangue da família Allen como doença hereditária. Impossível escapar. Terry de la Mesa Allen cresce entre cavalos e uniformes. Aprende a cavalgar antes de aprender frações. Dispara rifles antes de dominar a gramática. Vive numa América que ainda acredita que guerras se vencem com homens a cavalo, espadas reluzentes e cargas heróicas. Ele ama esse mundo. Mas esse mundo está morrendo. E ninguém percebe ainda. Em 1907, chega a consagração. Uma vaga em West Point, a Academia Militar dos Estados Unidos. O sonho de toda a família militar. O caminho natural para um Allen. Seu pai sorri. Seu futuro está garantido. Terry Allen falha. Espetacularmente. Odeia matemática. Detesta as salas de aula. Não consegue ficar parado enquanto professores recitam teorias sobre guerras que nunca lutaram. Gagueja durante apresentações. Acumula punições disciplinares. Os colegas o apelidam de Allen, o desesperado da bagunça, pela energia nervosa que não consegue controlar. 1911. Expulso. Reprovado em artilharia e balística. Reprovado antes em matemática. A vergonha queima. West Point cospe para fora o filho de uma dinastia militar. A maioria desistiria. Allen procura outro caminho. Universidade Católica da América, Washington. Estuda. Batalha com livros que despreza. Consegue diploma de bacharel em artes em 1912. 30 de novembro daquele ano, recebe comissão como segundo-tenente da Cavalaria do Exército dos Estados Unidos. Não pela porta da frente, pela lateral. Mas entrou. Esse padrão vai se repetir pela vida inteira. Portas fechadas na cara. Buscas por janelas. Recusas em aceitar derrota. Teimosia transformada em arma. Fronteira com o México. 1913. Segundo-tenente Allen comanda 6 soldados. 30 ladrões de gado mexicanos cruzam para território americano. A doutrina militar diz: espere reforços. Avalie a situação. Não arrisque seus homens contra número 5 vezes maior. Allen ataca. Captura ou mata todos os 30. Não é prudência.
Não é tática de manual. É instinto de predador. Ver o que precisa ser feito e fazer, antes que a razão interfira. Então explode a Primeira Guerra Mundial. Allen teme que termine antes de chegar à França. Como muitos jovens oficiais, acredita que guerras são oportunidades de glória que passam rápido. Em 1918, finalmente embarca. Não para liderar infantaria em combate, para comandar o trem de munição, transportar projéteis de artilharia para as linhas de frente. Não é o que sonhava, mas está lá. Isso importa. Eventualmente recebe o comando do 3º Batalhão do 350º, 8º Regimento de Infantaria, 90ª Divisão, Saint-Mihiel, em setembro de 1918. Depois a ofensiva Meuse-Argonne, a maior batalha da história militar americana até então. Lama, sangue, arame farpado, gás mostarda, metralhadoras alemãs cortando fileiras de homens como foices em trigo. É na frente ocidental que Allen descobre algo que vai mudar tudo. A noite mata menos que o dia. Comandantes evitam operações noturnas, muita confusão, risco de fogo amigo. Unidades se perdem na escuridão. A doutrina padrão ensina: defenda-se à noite, ataque com a luz do sol quando consegue ver o inimigo e coordenar fogo. Mas Allen observa os números. Estatísticas de suas próprias operações. Ataques diurnos contra posições preparadas produzem taxas de baixas horríveis. Metralhadoras veem claramente. Observadores de artilharia ajustam tiro com precisão. Defensores têm campos de tiro limpos. À noite, tudo isso desaparece. A surpresa salva vidas. A confusão favorece os atacantes. Defensores atiram em sombras, desperdiçam munição, quebram sob pressão psicológica de inimigo invisível. Artilharia dispara às cegas, geralmente acertando nada. Allen desenvolve técnicas específicas. Reconhecimento cuidadoso durante o dia. Briefings detalhados onde cada soldado sabe exatamente o que fazer. Planos simples executáveis mesmo em escuridão total. Sinais pré-combinados usando apitos ou sinalizadores. Áreas de reagrupamento designadas. Ensina seus subordinados. Complexidade é inimiga de operações noturnas. Mantenha simples. Conheça seu objetivo. Mova-se em silêncio até ser descoberto. Então golpeie duro e rápido. 24 de outubro de 1918. Allen lidera ataque e recebe rajada de metralhadora alemã no rosto. Marcado para evacuação médica. Convence médicos a devolvê-lo rapidamente ao dever. Fica com seus homens. Continua lutando. Não é bravata. É liderança. Soldados veem o comandante, sangue escorrendo pelo rosto, recusando-se a abandoná-los. Que mensagem isso envia? Estamos juntos nisso. Não vou desertar. Sigam-me. Estrela de prata. 2 corações púrpura por ferimentos. A guerra termina. Allen volta para casa com reputação de líder corajoso e capaz. Mas agora vem a parte difícil. 20 anos de exército em tempos de paz. Os anos entre guerras esmagam oficiais ambiciosos. O exército encolhe de mais de 4 milhões em 1918 para apenas 130 mil em meados dos anos 20. Uma geração inteira de oficiais vê carreiras congelarem. As promoções param completamente. Homens que comandaram batalhões em combate ficam presos como capitães por uma década. Às vezes mais. Alguns renunciam frustrados. Outros bebem até o esquecimento. Os melhores, como Allen, esperam e se preparam. 1920. Allen compete em corrida de 480 quilômetros a cavalo pelo centro do Texas. Competição entre cowboys e cavalarianos projetada para testar cavalo e cavaleiro até limites extremos. Allen completa a cavalgada brutal em 101 horas e 56 minutos. Vence. Mesmo ano. Medalha de bronze em polo nas Olimpíadas de Verão em Antuérpia, Bélgica, representando os Estados Unidos como parte da equipe equestre do exército. Cavalarianos até os ossos. Homem do velho exército. Especialista em forma de guerra rapidamente se tornando obsoleta. Mas Terry Allen também observa o mundo mudar ao redor.
Estuda história militar obsessivamente. Lê tudo o que encontra sobre a Primeira Guerra Mundial, analisando o que funcionou e o que falhou. Estuda o exército alemão, táticas, organização, doutrina. Acompanha desenvolvimentos em guerra de tanques, aviação, comunicações por rádio. Compreende que a próxima guerra será diferente de tudo para que a cavalaria o preparou. Cavalos não importam. Mobilidade, poder de fogo e coordenação de armas combinadas decidirão batalhas. Mais importante, Allen nunca para de treinar duramente seus homens, sempre se preparando para a guerra que sabe eventualmente virá. Comandando unidade de treinamento ou preso em posição de staff, empurra por exercícios de campo realistas, táticas agressivas, padrões altos. Enquanto outros oficiais marcam tempo e contam anos até a aposentadoria, Allen se prepara. E prepara qualquer um que consegue influenciar. Então, 1º de outubro de 1940, tudo muda. General George Marshall, novo chefe do Estado-Maior do Exército, reconstrói militares americanos enquanto a guerra se aproxima. Marshall tem dom para identificar talento. Olha para o tenente-coronel Terry Allen e vê algo que outros perderam. Marshall promove Allen diretamente de tenente-coronel para general de brigada. Pula a patente de coronel inteiramente, quase inédito. Marshall insiste na promoção apesar da oposição de subordinados que acham Allen rude demais. Marshall vê o que importa. Allen consegue liderar homens em combate. Todo o resto é secundário. Maio de 1942. Allen recebe comando que vai definir carreira. 1ª Divisão de Infantaria, a Grande Vermelha, divisão mais antiga e orgulhosa do exército americano. Marshall pessoalmente descreve Allen como excepcional líder que consegue fazer qualquer coisa com homens e oficiais. Allen está prestes a provar Marshall certo. 8 de novembro de 1942. A 1ª Divisão de Infantaria desembarca em Oran, Argélia. Operação Tocha. Invasão aliada do norte da África. Primeira operação ofensiva americana no teatro europeu. Allen lidera de frente como sempre. A divisão sofre 418 baixas no desembarque inicial. 94 mortos em ação. 73 ficaram gravemente feridos. 178 levemente feridos. 75 desaparecidos. Mas garantem objetivos. Americanos entraram na luta. Tunísia. A campanha no norte da África é brutal. Alemães sob comando do marechal de campo Erwin Rommel são lutadores experientes do deserto vencendo batalhas desde 1941. Os americanos são novos nesse tipo de guerra, aprendendo lições em sangue. Fevereiro de 1943. Forças alemãs lançam contra-ofensiva massiva em Kasserine Pass. Unidades americanas, muitas inexperientes e mal lideradas, quebram e correm. Desastre. Tanques alemães rompem posições defensivas. Equipamento americano capturado ou destruído. Batalhões inteiros recuam em confusão. Alemães quase dividem forças aliadas em duas. Pela primeira vez, americanos provam derrota real nas mãos de inimigos experientes. 21 de fevereiro. Allen e o general Paul Robinett lideram forte contra-ataque em Jebel el-Hamra. Allen pessoalmente dirige fogo de artilharia e posiciona a infantaria para parar avanço alemão e italiano. Tropas capturam 400 prisioneiros. Estabilizam a linha. Desastre contido. Lição aprendida. Forças americanas conseguem enfrentar unidades veteranas alemãs, mas apenas com a liderança certa e táticas certas. Então vem El-Guetar em março de 1943. Essa será a batalha definitiva de Allen no norte da África. Alemães atacam com tanques. 21 de março. A divisão de Allen luta através de 21 dias, no que depois chama de Batalha Torturante de El-Guetar. Dia após dia, tanques alemães sondam por fraquezas. Dia após dia, infantaria americana e canhões antitanque os repelem. A luta é selvagem. Homens combatem em calor de 100 graus com água limitada. Artilharia martela por ambos lados. Baixas aumentam. 23 de março.
A crise chega. Tanques alemães rompem posições avançadas e ameaçam o quartel-general de Allen. Oficiais de staff sugerem recuar para a posição mais segura. A sugestão faz sentido tático. Quartéis generais divisionais não deveriam estar na linha direta de fogo. Mas Allen compreende algo que seu staff não entende. Se o quartel-general recuar, as unidades avançadas verão e podem vacilar. Moral, especialmente em tropas inexperientes, pode colapsar num instante. A resposta de Allen entra para a lenda militar. Recuar coisa nenhuma. Vou atirar no primeiro bastardo que fizer isso. Quartel-general fica. Allen sai e observa tanques alemães se aproximarem. Postura calma acalma staff. Unidades avançadas, vendo até general manter posição, seguram linhas. Destruidores de tanques americanos e artilharia engajam blindagem alemã a curta distância. Ataque repelido. Linha mantém. El Guetar é mais que outra batalha. É a primeira derrota americana de unidades veteranas de tanques alemães na Segunda Guerra Mundial. Alemães enfrentaram um comandante americano que não recua, não entra em pânico, continua lutando até quebrarem. Allen provou que tropas americanas, quando propriamente lideradas e treinadas, conseguem vencer o melhor que Wehrmacht oferece. Maio de 1943. Primeira Divisão de Infantaria lidera a investida final sobre Tunis. O combate termina no dia 9 de maio. 4 dias depois, 13 de maio, quase 250 mil soldados do eixo se rendem. A campanha do norte da África acabou. A Grande Vermelha sofreu 2.000 baixas nos 17 dias finais de luta. Algumas companhias reduzidas a 50 homens, mas venceram. 10 de julho de 1943. Allen lidera a primeira divisão de infantaria em desembarque em Gela, Sicília. Operação Husky. Invasão aliada da Sicília. O general George Patton requisitou especificamente a primeira divisão para Gela, avaliando corretamente como a zona de desembarque mais difícil. Praia exposta a contra-ataque de múltiplas direções. Forças alemãs e italianas posicionadas em colinas dominando áreas de desembarque. Se alguma divisão consegue lidar, Patton acredita ser a Grande Vermelha sob Terry Allen. Desembarque vai bem inicialmente, mas o teste real vem no dia seguinte, 11 de julho. Tanques alemães da divisão Panzer Hermann Göring contra-atacam em direção à praia. Se alcançarem costa, podem dividir a cabeça de praia e enrolar posições aliadas. A infantaria americana pega em terreno aberto e luta desesperadamente para parar a blindagem. Artilharia de navios no mar dispara sobre cabeças de soldados americanos para atingir tanques avançando. Fogo naval combinado com resistência feroz da infantaria de Allen e unidades de apoio finalmente para avanço alemão pouco antes da praia. Omar Bradley, observando a luta, depois escreve em memórias: questiono se qualquer outra divisão dos Estados Unidos poderia ter repelido aquela carga. A Grande Vermelha mantém. Cabeça de praia está segura. A invasão pode continuar, mas a luta mais dura ainda está pela frente. Campanha siciliana vira corrida entre 7º Exército de Patton e 8º Exército do general britânico Bernard Montgomery para capturar a ilha. Ambos comandantes querem glória. Ambos empurram os homens duramente. A divisão de Allen recebe alguns dos objetivos mais duros. Então vem Troina. 31 de julho a 6 de agosto de 1943. Troina é uma cidade montanhosa controlando estradas-chave pelo interior da Sicília. Alemães se transformaram em fortaleza. A divisão de Allen ataca essa posição fortificada. A luta é brutal. Cada prédio precisa ser limpo. Cada rua é coberta por metralhadoras alemãs. A infantaria americana ataca morro acima em posições preparadas. Baixas aumentam diariamente. Alemães não apenas defendem, contra-atacam. Repetidamente, forças alemãs lançam ataques para jogar americanos morro abaixo. Quando a batalha terminou, os alemães lançaram 24 contra-ataques separados em 6 dias de combate contínuo.
24 vezes homens de Allen os repeliram. A artilharia divisionária dispara milhares de projéteis. Companhias de infantaria reduzidas à metade da força. Médicos trabalham sem parar. Mas a Grande Vermelha continua atacando. Continua empurrando à frente. Continuam moendo defensores alemães. A Troina finalmente cai em 6 de agosto. A estrada para Messina está aberta. Mas o custo foi pesado. A primeira divisão de infantaria está exausta. Homens em combate quase continuamente desde desembarque no norte da África 9 meses antes. Precisam descansar. Precisam de substituições. Precisam de tempo para reconstruir. 9 de agosto de 1943. Revista Time publica a última edição. Na capa está o Major-General Terry Allen. Artigo o elogia como grande comandante divisional em formação ganhando brilho pessoal. Celebra vitórias na Tunísia e Sicília. Há um problema. 7 de agosto. 2 dias antes da revista chegar às bancas. Omar Bradley revelou Allen do comando da 1ª Divisão de Infantaria. Razões são complexas. Bradley acreditava que Allen e o comandante assistente da divisão, general de brigada Theodore Roosevelt Jr., deixaram a disciplina afrouxar. A Grande Vermelha tornou-se elite, confiante, mas também algo arrogante. Bradley sentiu divisão precisava endurecer. Allen foi substituído por Major-General Clarence Huebner, mas havia outro fator. Uma pesquisa recente sugere que o alívio foi pré-planejado pelo general Dwight Eisenhower e Patton antes da campanha siciliana começar. Acreditavam Allen ser homem certo para levar divisão através da luta inicial mais dura, mas não homem certo para a guerra longa à frente. Eisenhower depois declarou: "É terrível injustiça ao general Allen insinuar que foi relevado por ineficiência." Bradley admitiu em memórias que ninguém superou o imprevisível Terry Allen na liderança de tropas, mas acrescentou que nem Terry Allen nem Theodore Roosevelt Jr. possuíam instintos de bom disciplinador. Verdade é que Terry Allen se importava mais em vencer batalhas que manter padrões de campo de parada. Homens o amavam por isso. Os generais acima se preocupavam. Então, no auge do sucesso, aparecendo na capa da revista Time, Terry Allen foi mandado para casa. A maioria dos oficiais teria se aposentado amargamente. Allen pediu outra chance. 15 de outubro de 1943. General de brigada Terry Allen, reduzido de volta ao posto original, assume comando da 104ª Divisão de Infantaria em Camp Adair, Oregon. Rebaixamento dói. Mas Allen não se detém. Tem trabalho a fazer. Esses não são veteranos endurecidos em batalha como homens da 1ª Divisão. São tropas verdes. Principalmente trabalhadores de fábrica e garotos de fazenda dos estados ocidentais. Idade média no início dos 20 anos. A maioria nunca esteve longe de casa antes do exército. Não sabem nada sobre combate. Allen olha para esses jovens e vê potencial. Mas potencial não significa nada sem treinamento adequado. Decide criar uma divisão mais completamente treinada do Exército dos Estados Unidos. E fará ensinando-os a dominar algo que a maioria das unidades evita: lutar à noite. Enquanto o treinamento padrão do Exército requer 10 a 12 horas por semana de instrução tática, Allen empurra homens através de 30 a 35 horas semanais. 3 vezes requisito normal. Algumas semanas treinam quase 6 horas diárias, além de deveres militares normais. O treinamento é implacável, exaustivo, brutalmente realista. Allen foca obsessivamente em operações noturnas. Ensina homens a se moverem silenciosamente na escuridão. Perfura o uso de bússolas e características de terreno quando não conseguem ver mais que poucos metros. Ensina a comunicar sem falar, usando sinais de mão e códigos pré-combinados. Ensina a coordenar ataques sem rádios que podem ser interceptados ou bloqueados. Ensina a confiar completamente em companheiros soldados, porque à noite não consegue ver quem está ao lado. Precisa saber que estão lá. Divisão prática ataques noturnos repetidamente. Primeiro em exercícios de pequenas unidades. Depois de operações em nível de companhia.
Então, ataques completos de batalhão com apoio de artilharia. Tudo conduzido em total escuridão. Allen insiste em condições realistas. Munição real. Barragens de artilharia reais. Fumaça para simular confusão de batalha. Homens aprendem que a luta noturna é aterrorizante, mas que treinamento adequado e disciplina transformam terror em arma contra inimigos. Outras divisões em Camp Adair acham Allen louco. Homens exaustos o tempo todo. Tropeçam por florestas de Oregon às 3 da manhã. Praticam ataques sob chuva forte e escuridão total. Mas Allen sabe o que está fazendo, ensinando-os a sobreviver. Ataques noturnos, quando executados corretamente, resultam em menos baixas que assaltos diurnos. Atacantes têm surpresa. Defensores confusos e assustados. E mais importante, artilharia inimiga e metralhadoras não conseguem ver alvos claramente para fogo efetivo. Quando a 104ª Divisão de Infantaria embarca para a Europa no verão de 1944, são primeira e única divisão americana treinada especificamente para combate noturno. Bradley depois admitiria que Allen trouxe a única divisão que conheço preparada para combate noturno. Essa preparação salvará inúmeras vidas nas batalhas à frente. 23 de outubro de 1944. Timberwolves entram em combate perto da fronteira alemã na Bélgica. Veteranos alemães na floresta esperam alvos fáceis. Relatórios de inteligência disseram que a divisão americana verde, fresca dos Estados Unidos, nunca testada em batalha. Os alemães enfrentaram unidades verdes americanas antes. Essas unidades cometem erros, entram em pânico sob fogo. São previsíveis. Será outra vitória defensiva fácil. O que recebem é pesadelo. Primeira noite. Allen lança divisão em ação. Ataques vêm na escuridão. Companhias se movem silenciosamente por florestas, navegando por bússola e memória de terreno que reconheceram durante a luz do dia. Atingem posições alemãs de direções inesperadas. Sentinelas são eliminadas silenciosamente antes de soar alarme. Posições alemãs invadidas antes de defensores compreenderem completamente o que acontece. Observadores avançados pedem apoio de artilharia, mas não conseguem ver alvos bem o suficiente para direcionar fogo efetivamente. Ninhos de metralhadoras disparam cegamente no escuro, desperdiçando munição em sombras. A infantaria americana materializa a escuridão, golpeia duro com granadas e armas automáticas. Desvanece antes de os reforços alemães chegarem. Operadores de rádio chamam ajuda. Quando a ajuda chegou, os americanos foram embora, atacando outra posição quilômetros adiante. Ao amanhecer, alemães tremem. Pelotões inteiros invadidos à noite. Posições que pareciam seguras à luz do dia são armadilhas mortais depois do escuro. Essas não são tropas verdes. São assassinos treinados, lutando como demônios no escuro. Comandantes de unidade alemães enviam relatórios urgentes cadeia acima. Essa divisão americana é diferente, perigosa. Possuem a noite. Nos meses seguintes, o padrão se repete. A 104ª cruza o rio Mark 2 de novembro, em operação noturna pegando defensores alemães completamente de surpresa. Lutam no setor de Aachen começando 16 de novembro, atacando posições fortificadas que resistiram a outras unidades aliadas por semanas. Táticas noturnas de Allen quebram defesas que os ataques diurnos não conseguiram romper. Quando os alemães lançam a massiva ofensiva das Ardenas em dezembro, que história chama Batalha do Bulge, divisão de Allen mantém posições defensivas de 15 de dezembro de 1944 a 22 de fevereiro de 1945. Divisão absorve choque de ataques alemães. Mantém posições críticas. Impede rompimento alemão de alargar. Então, 23 de fevereiro, cruzam o rio Roer e voltam ao ataque, avançando para a Alemanha propriamente dita. A reputação dos Timberwolves espalha entre unidades alemãs. Soldados da Wehrmacht, que rotacionam de outras frentes,
Ouvem avisos sobre divisão americana que ataca à noite. Alguns relatórios alemães capturados após a guerra descrevem a 104ª como tropas de elite especializadas em operações noturnas. Planos defensivos alemães precisam considerar a possibilidade de ataques americanos na escuridão, forçando-os a manter níveis de alerta mais altos e espalhar forças mais dispersamente. Exatamente o que Allen quer. Inimigo que teme noite é inimigo que não consegue descansar, nunca relaxar, nunca se sentir seguro. 5 de março de 1945. Timberwolves capturam Colônia, uma das grandes cidades alemãs. 22 de março cruzam o rio Reno, avançando fundo no coração da Alemanha. Após cruzamento do Reno, divisão de Allen avança 193 quilômetros em 9 dias, terminando em Paderborn. Depois avançam outros 282 quilômetros em 15 dias, alcançando o rio Mulde, 11 de abril de 1945. A 104ª Divisão de Infantaria, ao lado da 3ª Divisão Blindada, liberta campo de concentração Nordhausen na Alemanha Central. O que encontram vai assombrar esses soldados pelo resto das vidas. Aproximadamente 3.000 cadáveres espalhados pelo campo, muitos em vários estágios de decomposição. 750 prisioneiros encontrados vivos, mas apenas mal, esqueléticos, doentes, fracos demais para ficar em pé. Muitos morrem nos dias após libertação, apesar de cuidados médicos americanos. Nordhausen era subcampo do complexo Dora-Mittelbau, onde prisioneiros foram trabalhados até a morte construindo foguetes V-2 em fábricas subterrâneas. Alemães abandonaram o campo quando forças aliadas se aproximaram, deixando prisioneiros para morrer. Soldados de Allen, endurecidos por 7 meses de combate contínuo, enjoam com o que vem. Lutaram alemães em batalha aberta e os respeitam como soldados. Mas isso é diferente. Assassinato sistemático. Atrocidade em escala industrial. Homens percebem que lutam não apenas exército inimigo, mas regime maligno. Allen ordena aos homens a fotografar tudo. Quer documentação, quer prova. Ordena civis alemães de cidade próxima serem trazidos ao campo para ver o que foi feito em nome deles. Alguns alemães alegam ignorância. Allen não se importa. Verão. Saberão. Ajudarão a enterrar os mortos. 15 a 19 de abril. Divisão luta batalha de 5 dias para capturar a cidade de Halle, importante centro industrial. Luta casa por casa, rua por rua. Defensores alemães lutam teimosamente para segurar cada quarteirão. Artilharia e fogo de tanques esmagam prédios. Infantaria limpa cômodos, um de cada vez. Baixas aumentam para ambos lados. Durante a operação, Allen encontra o conde Felix von Luckner, figura fascinante da história. Von Luckner fora oficial naval na Primeira Guerra Mundial, capitão do atacante de comércio SMS Siedler, conhecido como Diabo do Mar por façanhas afundando navios aliados no Pacífico e Atlântico. Agora um homem velho na casa dos 60, vivendo em Halle, tentando salvar a cidade de destruição. Von Luckner aproxima Allen sob bandeira de trégua. Ajuda a negociar a rendição parcial de Halle. Intervenção salva muito da cidade de ser destruída por ataques aéreos americanos e bombardeios de artilharia. Allen e von Luckner, velhos guerreiros do conflito anterior, lidam um com o outro com cortesia profissional e respeito mútuo. São de países diferentes, guerras diferentes, mas compreendem um ao outro de modo que apenas veteranos de combate conseguem. Depois, von Luckner tornou-se coronel honorário da 104ª Divisão de Infantaria, gesto reconhecendo coragem em salvar vidas civis. 26 de abril de 1945. Em Pretsche, no rio Elba, soldados da 104ª Divisão de Infantaria fazem contato com forças soviéticas avançando do leste. Anúncio feito simultaneamente de Washington, Londres e Moscou, em 27 de abril. Terceiro Reich cortado em 2. A guerra na Europa quase acabou. Divisão de Allen em combate contínuo por 200 dias.
Nenhum objetivo maior falhou. Nenhum ataque repelido. Os alemães aprenderam a temer a noite. Início de 1945. Após a captura de Colônia em 5 de março, Bradley visita o quartel-general de Allen. Bradley, que demitiu Allen 18 meses antes na Sicília, impressionado com o que vê. 104ª Divisão de Infantaria, performando magnificamente. Em combate há menos de 5 meses, mas já comparada a divisões veteranas lutando desde o norte da África. Segundo relatos verificados nas memórias de Bradley, ele diz a Allen: "Terry, estou agradavelmente surpreso ao ver esses jovens Timberwolves, seus já classificados junto com 1ª e 9ª como melhores divisões de assalto no Teatro Europeu de Operações. A 1ª Divisão era o velho comando de Allen, a Grande Vermelha. A 9ª Divisão é outra unidade de elite com registro de combate distinto. Ser classificado com elas após tempo tão curto em combate era um louvor extraordinário." Resposta de Allen puro Terry Allen: "Brad, 1ª e 9ª estão em uma companhia malditamente rápida." Não era vanglorioso. Era declaração de fato entregue com confiança de comandante sabendo exatamente o que divisão consegue fazer. Allen provou o ponto. Métodos que o demitiram na Sicília produziram outra divisão de elite. O treinamento que outros acharam excessivo criou soldados capazes de igualar qualquer unidade no exército. Homem que disseram faltar disciplina construiu divisão vencendo cada batalha lutada. Reconhecimento foi doce, mas não apaga o que aconteceu na Sicília. Allen carrega a demissão sempre consigo, mas respondeu aos críticos do modo mais efetivo possível, fazendo de novo com divisão inteiramente diferente. Mostrou sucesso com 1ª Divisão e não teve sorte. Não é resultado de herdar boas tropas. Métodos funcionam. O treinamento compensa. Liderança produz resultados. A guerra na Europa termina a 8 de maio de 1945. Terry Allen comandou 2 divisões através de algumas das lutas mais duras da Segunda Guerra Mundial. 1ª Divisão de Infantaria no norte da África e Sicília. 104ª Divisão de Infantaria através do noroeste europeu. Ambas divisões acreditavam ser melhores no exército. Ambas provavelmente estavam certas, e ambas moldadas pelo mesmo homem. 31 de agosto de 1946. Terry Allen se aposenta do Exército dos Estados Unidos com o posto de major-general. Alcançou tudo o que um soldado pode esperar, exceto uma coisa: nunca recebeu a 3ª estrela. Nunca foi promovido a general de divisão. Talvez preço de ser agressivo demais. Não é convencional demais. Lutador demais e diplomata de menos. Verdade é que traços de personalidade fazendo Allen comandante de combate brilhante também tornaram difícil para o exército em tempos de paz lidar com ele. Bebia. Não em excesso durante combate, mas o suficiente para preocupar os superiores. General George Marshall pessoalmente escrevera a Allen durante a guerra declarando: "Devo explicar que chegou a mim de várias fontes diferentes indicação de que você esteve bebendo. Não quero dizer que está aparecendo sob influência de álcool, mas quero dizer bebendo durante o dia." Carta de Marshall reveladora. Não apenas pelo que disse, mas pelo que não disse. Marshall não revelou Allen. Não puniu. Simplesmente alertou e deixou o comando. Por quê? Porque Marshall compreendeu que em guerra você precisa de lutadores. E às vezes lutadores têm arestas ásperas. Bebida de Allen nunca interferiu com performance em combate. Decisões táticas sólidas. Unidades venceram. Marshall disposto a ignorar a bebida porque Allen entregava resultados onde importava mais. No campo de batalha. Mas Bradley e Eisenhower, construindo o exército para a guerra longa, queriam comandantes ajustando certo molde. Disciplinados. Profissionais. Convencionais. Allen não era nada disso. Era efetivo. Mas deixava alto comando nervoso. Então removeram-se da 1ª Divisão e esperaram que desaparecesse. Em vez disso, voltou com a 104ª e provou errados novamente. Após a aposentadoria,
Allen viveu tranquilamente em El Paso, Texas, perto de Fort Bliss, onde pai servira. Dera a vida inteira ao exército. Agora podia descansar. Mas a paz não duraria. 17 de outubro de 1967. Tenente-coronel Terry de la Mesa Allen Jr. é morto no Vietnã. Comandava 2º Batalhão, 28º Regimento de Infantaria, 1ª Divisão de Infantaria, velha divisão do pai, a Grande Vermelha. O batalhão que Allen Jr. liderava era do mesmo batalhão que o pai comandava décadas antes na Primeira Guerra Mundial. Tradição familiar de serviço continuando através de 3 gerações. Allen Jr. liderava batalhão em operação de busca e destruição perto de Loc Ninh, quando emboscados por 2 batalhões Vietcong, no que ficou conhecido como Batalha de Ong Tan, batalhão americano. Aproximadamente 500 homens. Andou direto em emboscada em forma de L, cuidadosamente preparada. Fogo pesado de metralhadoras e granadas propelidas por foguete rasgaram formação americana. Companhias líderes dizimadas nos primeiros minutos do tiroteio. Allen Jr. moveu-se em direção ao som dos disparos, tentando reunir homens e organizar defesa. Foi atingido múltiplas vezes, mas continuou dirigindo tropas até ser morto. Entre 58 e 64 soldados americanos morreram na emboscada. Uma das piores perdas em único dia da guerra. Allen Jr. postumamente condecorado com Cruz de Serviço Distinto, 2ª maior condecoração nacional por valor, por liderança sob fogo. A morte do filho despedaçou Terry Allen. 79 anos e saúde declinando. Mas esse golpe demais. Único filho seguindo passos morrerá liderando homens em combate. Exatamente como Allen fez por décadas. Tradição guerreira que parecia tão nobre, agora parece maldição. Saúde já declinando entra em colapso completo. Sofre derrames. Coração enfraquece. Aguenta quase 2 anos. Mas a vontade de lutar foi embora. 12 de setembro de 1969. Major-General Terry de la Mesa Allen morre em El Paso aos 81 anos. Enterrado no Cemitério Nacional de Fort Bliss ao lado do filho. Velho cavalarianos do exército. Guerreiro que lutou em 2 guerras mundiais. General que liderou homens pelos desertos do norte da África, montanhas da Sicília e florestas da Alemanha, finalmente em paz. Hoje, Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Instituição que o dispensou em 1911 por fracasso acadêmico, apresenta Prêmio General Terry de la Mesa Allen ao cadete com maior classificação em ciência militar. A academia que não conseguiu contê-lo como estudante, agora honra seu nome. Cadete reprovado, tornou-se um dos comandantes de combate mais bem-sucedidos da história militar americana. Aqueles soldados alemães que esperaram nas florestas belgas em outubro de 1944 esperavam enfrentar tropas americanas verdes. Alvos fáceis. Em vez disso, conheceram Timberwolves de Terry Allen. Dentro de dias, relatórios de unidades alemãs descreveram uma nova ameaça. Divisão americana lutando como veteranos, atacando à noite, não parando de vir. Oficiais de inteligência da Wehrmacht avisaram outras unidades. Essa divisão era perigosa. Comandante, descobriram. Era mesmo general que liderava a 1ª Divisão de Infantaria no norte da África e Sicília. Terrível. Terry Allen voltará. Ao fim da guerra, veteranos alemães que enfrentaram ambas divisões de Allen compreenderam o que o tornava diferente. Não era crueldade ou poder de fogo esmagador. Era treinamento tão intenso que tropas verdes lutavam como veteranas desde o primeiro dia. Era uma liderança tão pessoal que soldados o seguiriam para qualquer lugar. Era inovação tática transformando noite de tempo de descanso em tempo de terror. E era recusa absoluta em aceitar derrota sob qualquer circunstância. Allen nunca comandou exércitos, nunca promovido a tenente-general. Foi demitido no auge do sucesso e passou anos provando merecer outra chance. Mas os soldados que serviram sob ele, americanos e alemães, sabiam a verdade. Terry Allen foi um dos comandantes de combate mais efetivos da Segunda Guerra Mundial.
Venceu cada grande batalha lutada. Liderou 2 divisões diferentes à distinção e provou que soldados americanos, propriamente treinados e propriamente liderados, conseguem vencer melhores tropas inimigas. Alemães naquelas florestas belgas aprenderam essa lição de modo difícil. Os que sobreviveram espalharam a palavra. Terrível Terry voltará, e a noite pertencia aos lobos.